Fala galera, beleza? Professor Gustavo de Biologia mais uma vez aqui com vocês e hoje para falar sobre o maravilhoso sistema excretor. Na verdade não é bem assim. O nome sistema excretor está aqui de propósito para eu já começar te falando, e você talvez já saiba disso, que sistema excretor não é sinônimo de urina, de sistema urinário. Na verdade, a urina é uma das excretas do nosso corpo. Na verdade, quando estamos falando de excretas, que são aquelas substâncias que sobram de algumas reações químicas e aí nosso corpo elimina porque aquilo é tóxico pra gente, quando a gente fala disso, esse tipo de excreção, podemos estar falando do gás carbônico. Ele é uma excreta, afinal de contas o CO2 ele acaba sobrando de algumas reações químicas. Vamos lá, respiração celular, lembra? A quebra da glicose, aquilo vai liberar CO2 e daí nós eliminamos aquilo para fora através do nosso sistema respiratório, isso é uma excreta. O suor também, através do suor a gente acaba eliminando algumas substâncias, também é uma excreta. E a urina. E aí eu dei o destaque porque é sobre ela que nós vamos falar nessa aula. Então, na verdade, aqui estamos falando sobre o nosso sistema excretor, que é urinário. Sistema urinário, beleza? Não são exatamente sinônimos, mas é geralmente o que as provas acabam abordando quando a gente fala de excreta. Vale lembrar que fezes, galera, não são excretas. Então, quando a gente fala de... Tem gente que pensa, né? Ai, excreta, pensa em cocô. Não, galera, o cocô, as fezes, na verdade, o que aconteceu? Que tem nas fezes? Nas fezes, na verdade, a gente tem bactéria pra caramba, óbvio, mas é o que a gente ingeriu e não conseguiu digerir. A gente comeu, passou por todo o tubo digestório ali, a gente não conseguiu digerir e vai sair aquilo que a gente não digeriu. Às vezes sai uns milho inteiro, uns bagos de feijão, aquelas coisas nojentas. Ai, meu Deus, isso aqui nojento. Mas isso não é excreta. Agora, excreta, estamos falando agora da urina. Beleza? Estamos entendidos assim? E aí nós viemos agora para o nosso sistema urinário. Quais são os componentes? Não é muito difícil entender, tá? O sistema urinário aqui a gente vai falar de uma maneira bem rápida, não vamos enrolar muito não, dar muitos detalhes. Essa aula é para você que não tem tanto tempo e quer dar aqueles toques. O que é o mais importante do sistema urinário? Essa é a aula. Então nós estamos aqui, ó, rins, beleza? 2 rins ficam localizados mais nessa região posterior aqui do corpo. Temos 2 rins, a não ser que a pessoa tenha perdido um, tenha doado um rim para alguém, a gente tem 2 rins. Repara que em cima dos rins nós temos glândulas chamadas suprarrenais ou adrenais, lá do sistema endócrino, bem importante. Aí, nessa aula ainda a gente vai falar de um hormônio produzido aqui e que controla a questão da produção de urina, o quanto a urina a gente libera. Já vamos falar sobre isso, aguenta aí daqui a pouquinho. Então, 2 rins. Os rins, vocês sabem muito bem, servem para filtrar o sangue. Então, chega sangue ali, ó, a artéria aorta vai se ramificar na artéria renal, que depois se ramifica em arteríolas. Tá, arteríola aferente, eferente, capilares ali entrando para ser filtrado. Temos depois veia renal, veia cava. Aí, quando os rins filtram esse sangue, se é formado um líquido que a gente vai chamar de urina, ele vai escorrer aqui pelos ureteres, ó, 2 ureteres, e conduzem essa urina até a bexiga, que é um órgãozinho que consegue se estender para armazenar aquela urina. E aí depois que armazena a urina ela vai ser liberada pela uretra. Então, essa organização ela existe tanto em homens quanto em mulheres. A única diferença ali, a principal diferença que existe entre o sistema urinário, no caso do homem e da mulher, é a questão da uretra. Você sabe que no homem a uretra é maior, porque ela percorre todo o pênis. Isso faz com que seja mais difícil os homens adquirirem uma infecção urinária, uma cistite ali, porque para a bactéria, por exemplo, chegar até a bexiga é mais difícil porque o caminho da uretra é maior. E também tem uma grande diferença que nos homens a uretra ela também é uma passagem comum para o sistema reprodutor. Então na uretra o homem libera o sêmen e também libera a urina. Já nas mulheres o canal vaginal ele é separado do canal da uretra, do ósseo da uretra ali. Beleza? Então o rim é o nosso grande destaque. Olha só a organização bem básica, tá? O rim tem outras partes, claro, mais detalhadas. Aqui eu quis trazer para você uma forma um pouco mais básica para que a gente entenda mais ou menos a estrutura de um rim, que ele vai filtrar o sangue. O rim ele é basicamente dividido em 2 partes, a parte mais externa, chamada de córtex, que aqui nessa imagem é essa parte que está em branco aqui, e a parte mais interna, a medula significa meio mesmo. Então a medula, essa parte aqui tem as pirâmides e tal, enfim, aqui é mais a organização e estrutura básica dele mesmo. Repare que os vasos sanguíneos, eles percorrem todo esse rim
e tudo que é filtrado pelos néfrons. Quando a gente trocar aqui a imagem, a gente vai falar da filtração, como o néfron filtra, isso é bem importante, é o mais importante, na verdade, para falar de rim, de filtração. E tudo que vai sendo coletado aqui, cai, acaba desaguando na pelve renal, e aí quando sai do rim, vai para o ureter, como a gente está vendo, bexiga, e aí vai ser liberada. Beleza, galera? Então nessa primeira imagem, ó, eu vou até sair um pouquinho, vou agora sair um pouquinho da sua frente, aí tu fica na frente do quadro, é que não tem tanto espaço aqui, você tá vendo, mas eu vou sair agora aqui da sua frente, beleza? Para que você tire uma foto aqui, dê um print, e depois nós vamos trocar a tela para entender como que o néfron funciona, beleza? Vamos sair! Ah, galera, beleza? Conseguiu tirar o print? Então agora vamos trocar a nossa tela e vamos entender como que o néfron consegue filtrar o sangue. Bora lá! Ah, rapaziada, então olha só o que nós temos aqui. Eu vou sair primeiramente da sua frente e percebam que o que nós temos aqui agora é a representação de um néfron, que é a unidade filtradora dos rins. Cara, cada rim nosso possui mais de 1 milhão dessas unidades filtradoras aqui. Beleza? Então eu vou sair da sua frente, você primeiro dá aquele print na tela, tira aquela foto, faz o que você quiser com essa imagem, que depois eu vou explicar como o néfron consegue filtrar e o que acontece ao longo do trajeto desse filtrado, beleza? E então, bora lá! Bora, rapaziada, olha só o que nós temos aqui. Temos uma unidade filtradora chamada néfron. Esse néfron ele é subdividido em algumas partes, então vem comigo. Essa primeira porção, que a gente já vai falar a função de cada uma delas, chamada aqui de corpúsculo renal, glomérulo renal, essa região da cápsula de Bowman, que tem esse formatozinho de C, beleza? Já vamos ver o que acontece ali. Aí ele tem túbulos, tá vendo aqui, ó, são túbulos. Essa primeira porção é o túbulo contorcido proximal. Aí depois nós temos a alça de Henle. Passando da alça de Henle, nós temos o túbulo contorcido distal. E aí, para finalizar, o ducto coletor. Então essas são as porções do nosso néfron. E aí nós temos que entender o que acontece em cada uma delas. Então vem comigo. Galera, qual é a função mesmo daquilo ali? Filtrar o sangue, retirar do sangue coisas que nós precisamos eliminar do corpo, beleza? A filtração, repara que eu destaquei aqui para você, a filtração ocorre nessa parte. Vasos sanguíneos chegam aqui, olha, arteríola aferente chega, vem trazendo esse sangue, arteríola eferente sai, vai acompanhar novamente os vasos, acompanha os túbulos dos néfrons, já vamos explicar a importância disso, mas a filtração ocorre aqui, ó. Aqui, galera, essa região da cápsula de Bowman vai retirar muita coisa daquele sangue, água pra caramba e mais uma porção de outras substâncias ali. É bom? Claro que é bom, a gente precisa retirar, só que tem um problema. Essa região que acaba formando o filtrado glomerular, que é uma urina primária, ainda vai passar por muita transformação, cara, essa região do néfron é meio exagerada. Ela é meio isolada, ela acaba tirando coisas demais, coisas em excesso, coisas que nós não podemos perder pela urina. Então, olha, presta atenção o que vai acontecer durante todo o restante do trajeto. Durante todo o restante do trajeto, existem várias possibilidades dos vasos sanguíneos que estão passando aqui ao redor pegar de volta algumas coisas que essa primeira porção retirou, mas que a gente não pode eliminar. Então a gente vai observar ao longo do trajeto essas flechas aqui, ó. O que significa essas flechas? Algo que está saindo do túbulo, ou seja, saindo de dentro do néfron e retornando ali para a parte externa, para os capilares, para o sangue. Coisas que foram retiradas, mas que o néfron vai ter que devolver. Beleza? Então vamos dar uma olhada nisso passo por passo. Então aqui, filtrado glomerular, beleza? Toda essa região aqui do glomérulo foi retirada, a filtração vai acontecer ali. E aí no túbulo contorcido proximal, já teremos a tal reabsorção. Isso é reabsorção, beleza? Reabsorção é o seguinte, são os vasos sanguíneos ali, reabsorvendo, pegando de volta algo que não podemos eliminar.
Nessa primeira porção especificamente, duas coisas ali bem importantes vão acabar sendo pegas de volta. Presta atenção. Glicose, galera, a glicose, você sabe muito bem, ela é bastante importante para o nosso corpo. Então nós não podemos perder glicose na urina. Fizemos exame de urina, não pode sair glicose lá. Se sair glicose, pode ser um indicativo de diabetes, tem que fazer exames complementares. Mas então aqui, ó, a glicose que acaba sendo retirada por essa região, lembra que eu falei que ela retira demais? O néfron tem que devolver. Então ocorre reabsorção de basicamente 100% da glicose aqui, ou é para acontecer, e possíveis aminoácidos que também tenham sido retirados do sangue. Não é para sair aminoácido no xixi. Imagina, xixi cheio de aminoácido. Ou vamos tomar um xixizão aqui, ó, para ficar monstro, aminoácido. Não, não tem perda de aminoácido pela urina, ou não pode ter pelo menos, tá? E aí, vamos lá. Água acaba saindo junto, é reabsorvido. Cara, aqui, ó, muita água foi retirada, muita mesmo. Nós morreríamos desidratados se essa água que é retirada não fosse devolvida. Então a água vai ser devolvida, boa parte da água, e íons, sais, tá? Beleza? Cloro, sódio, isso vai acabar sendo devolvido. Ou não tudo, mas uma boa parte. Então aqui, e algumas coisas precisam ser secretadas. Então algo que a gente precisa jogar ali, vamos jogar isso porque precisa, tira da corrente sanguínea. Por exemplo, a ureia, que foi filtrada aqui também, mas continua, isso é secreção. Então vamos lá, reabsorção é quando alguma coisa, os vasos sanguíneos aqui, os capilares, roubam de volta, ou recuperam o que o néfron roubou, beleza? Secreção alguns vasos sanguíneos ali, algumas coisas ao redor, secretarem, jogarem coisas para dentro do néfron, para poder sair. Continuando então, ó, viemos aqui, começamos com a alça de Henle. Na alça de Henle, nós temos aqui, ó, essa parte, esse ramo descendente e o ascendente. Estão vendo aqui? Nesse ramo descendente, nessa alça, parte descendente, nós teremos também reabsorção de água. Então a água retornando para os capilares. O néfron novamente devolvendo mais água ainda do que ele recuperou. Não, vamos devolver mais água, devolve mais. Afinal de contas, a gente não pode ficar fazendo xixi o dia inteiro. Já no ramo ascendente, ele não é permeável à água. Portanto, a água não será devolvida. Mas, em contrapartida, sais serão devolvidos. Ocorre a absorção aqui, ó, do Na, do Cl, então do sódio, do cloro, beleza? Íon cloreto, íon sódio. Isso na alça de Henle. Então já passamos pelo túbulo contorcido proximal, alça de Henle. Agora vamos para o túbulo contorcido distal, onde vocês podem observar aqui no exemplo que acontece reabsorção também de tudo, ó. Água, cálcio, sódio, cloro, tudo ali. Sais, estão todos aqueles íons. E ao mesmo tempo que pode ocorrer, não é uma obrigação, pode ocorrer secreção, que é jogar coisas ali dentro, como o hidrogênio e o potássio. Na verdade, aqui ocorre uma bomba até de sódio e potássio, tá? O sódio ele é expulso de dentro do néfron, do túbulo, e o potássio é trazido para dentro. Então lembra a bomba de sódio e potássio, gasta ATP, gasta energia, olha só. E aí, galera, chegando aqui no ducto coletor, aqui também ocorre a permeabilidade para íons e para água. Então é a última chance que o nosso corpo tem de recuperar sais e recuperar água. Passou daqui, escorreu para cá, ó, já era. Vai lá para a pelve renal, uretéria, isso é o xixi, já é a urina. E aí a urina tem uma composição, basicamente quase tudo é água, mas aí tem o nosso principal produto de excreção nitrogenada, quando eu falo nosso, estou querendo dizer dos mamíferos ali, que é a ureia. Tem sais, como a gente viu, principalmente ali o cloreto de sódio, que é retirado muito aqui, boa parte é reabsorvido, ó, boa parte desse cloreto de sódio ele é reabsorvido, mas uma parte a gente perde na urina, ácido úrico, creatinina, enfim, alguns componentes aqui da nossa urina, beleza? Mas agora, eu quero, então, vamos recapitular rapidinho aqui, isso é um néfron, milhões de néfrons nós temos, unidades filtradoras dos rins. Os vasos sanguíneos vão chegar ali, essa primeira região da cápsula de Bowman, do corpúsculo renal ou glomérulo renal, vai retirar as coisas do sangue. Então é a filtração. Durante todo o restante do trajeto, vai ocorrer a devolução de boa parte disso. Então devolve toda a glicose, devolve todos os aminoácidos, devolve água, muita água, e devolve também sais.
que nós não podemos ficar perdendo porque são importantes. Beleza? Mas aí, você sabe muito bem, e eu quero te dar um toque para esse local aqui, que a quantidade de urina que nós produzimos e liberamos depende de regulação hormonal também. São dois hormônios que atuam no controle aqui do quanto de urina nós vamos produzir e liberar. Você deve saber muito bem, dois hormônios, tá? Um é o hormônio chamado de ADH, que é o hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina, o hormônio antidiurético, e a aldosterona. Então, ó, dois hormônios que vão regular, eu já vou explicar para você como, a produção de urina. Primeiro, o hormônio antidiurético ou vasopressina. Onde ele é produzido? Na verdade, ele é produzido lá no hipotálamo, só que ele é secretado pela neurohipófise. Neurohipófise é que secreta e ele vai atuar aqui nos néfrons. Como que ele atua? Presta atenção, pressão vai aparecer aqui na tag para ti, mas presta atenção. O hormônio antidiurético, ele aumenta a permeabilidade dos túbulos para que o néfron devolva água, ele facilita a reabsorção de água por parte dos capilares. Beleza? Então ele vai aumentar a permeabilidade aqui dos túbulos e aí isso vai fazer com que o néfron devolva mais água para o sangue. Devolva a água que ele retirou. Por que isso é importante? E aí a gente entende porque o nome é hormônio antidiurético, concordam? Hormônio antidiurético é para a gente produzir menos urina. Então, quanto mais água o néfron devolve, menos água vai sair no xixi. Então, é para isso que serve o hormônio antidiurético, para que a gente produza ou elimine menos água no xixi e produza menos urina. A aldosterona é um hormônio produzido pela glândula suprarrenal, que é a adrenal, que está em cima do rim, que a gente viu na imagem anterior. Lembra lá das suprarrenais? A aldosterona, no fim das contas, a aldosterona ela vai fazer também a gente fazer menos xixi, também produzir menos urina, mas por um mecanismo um pouquinho diferente. O que a aldosterona faz, presta bastante atenção, é o seguinte. Tá vendo aqui os túbulos? O que a aldosterona faz, na verdade, presta bastante atenção, ela aumenta a reabsorção de sais. Como assim aumenta a reabsorção de sais? O que a aldosterona faz é fazer o néfron devolver sais para o sangue. Aí vem o grande lance, galera. Concordo que se tem um monte de sal saindo do néfron e entrando na corrente sanguínea, esse sangue aqui vai acabar ficando bastante concentrado em soluto, lembra, em sais? Lembra que o sal puxa água? Que quando falando de sais, estou falando dos íons, tá? Dos íons. Lembra que eles vão acabar puxando água? Então, quando a aldosterona aumenta a permeabilidade, a reabsorção de sais, a água acaba indo junto. Então, esse é o lance. Por que a aldosterona faz a gente fazer menos xixi também? Liberar menos água na urina? Porque ela promove a reabsorção de sais. Então, sais saem dos néfrons, dos túbulos aqui, ó, sal sai para voltar para a corrente sanguínea e a água acaba indo junto, porque por osmose, tá? Tranquilamente por osmose ali. Então reparem como os dois hormônios, eles fazem com que a gente perca menos água pela urina por mecanismos um pouquinho diferentes. O ADH, ele aumenta a reabsorção de água, diretamente de água, aumenta a permeabilidade dos túbulos. A aldosterona, ela aumenta a reabsorção de sais, mas aí a água acaba sendo puxada junto por osmose. Tranquilinho? Tá? Tranquilinho? Conseguiu entender como que os hormônios eles atuam regulando? Você sabe muito bem, por exemplo, que ADH, o hormônio antidiurético, é um hormônio que é bloqueado pelo álcool. Então, quando a pessoa ingere álcool, tá lá na festinha, na baladinha, tomou o álcool, ele vai bloquear a liberação do ADH. Então, não existe nenhum tipo de aviso aqui para o rim, para o néfron, que ele não pode roubar água. Então ele retira a água do sangue e ninguém manda ele devolver. Então essa água vai sendo retirada, passa por tudo aqui e a pessoa vai fazer xixi, 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 xixi. E aí no dia seguinte o corpo vai cobrar conta. Porque vários dos sintomas da famosa ressaca, eles são por causa da desidratação. Então o corpo reclama muito, muito, muito quando ele está desidratado. E aquela dor de cabeça, aquela coisa toda. Então, uma dica para você que precisa, vou ingerir bebida alcoólica e não quer sofrer aqueles efeitos da ressaca. Primeiro, óbvio, é só não exagerar na bebida. Segundo,
intercala e toma um pouquinho de água para se hidratar, já que você vai perder muita água pela urina, pelo bloqueio da produção do hormônio antidiurético ou vasopressina. Belezinha, galera? Então foi isso, era isso que eu tinha para falar para você. Lembrando que essa é uma aula que mostrou os principais tópicos, vai ajudar você a dar aquela pincelada, estudar, meu Deus, isso cai no vestibular, isso cai. Temos ainda uma outra coisa para falar, mas é um assunto para uma próxima aula, mas já fica ligado que é o seguinte, o rim, ele tem uma forte influência e controle na pressão sanguínea, pressão arterial. Galera, isso é muito importante, porque assim, ó, lembra, o que faz, o que é a pressão? Lembra? O sangue, ele vai circular com uma velocidade e vai pressionar a parede dos vasos, certo? E a gente pode medir isso. Isso é uma pressão. Se ele está circulando muito forte, aquela pressão, o coração funcionando, vai pressionar muito, pressão alta. Se o sangue está circulando meio devagarinho, estou quase parando, pressão baixa. Como que o rim pode nos ajudar nessa? Não é o rim que tira e devolve água para o sangue? Então é fácil a gente pensar que se a pressão estiver alta, aquele sangue está pressionando a parede do vaso sanguíneo, está perigoso, o rim faz o seguinte, opa, vamos tirar um pouco de água desse sangue, porque daí o vaso sanguíneo vai aliviar, vai ficar mais murcho. Então quando a gente está com pressão alta, mecanismos são ativados para que o rim roube água do sangue, o néfron retire a água do sangue e a pessoa vai fazer mais xixi. Do contrário também acontece, se a pressão estiver baixa, não podemos retirar a água do sangue. Já tem pouco, o sangue está circulando devagar. Então, opa, vamos devolver a água, devolve água para tentar encher um pouquinho esse vaso sanguíneo. Esse é um mecanismo bem interessante, envolve outros hormônios, renina, angiotensina, mas esse é um assunto para uma próxima aula. O que eu queria falar aqui para você era justamente como funciona essa filtração. Valeu, galera! Então foi mais uma vez um grande prazer. Lembrando, se você gosta aqui das nossas aulas, não custa nada você chegar ali, se inscrever no canal, dar um likezinho, dar um joinha, mas o mais importante que fazer tudo isso é mostrar esse vídeo para os amigos de vocês. Mostra para que ele possa conhecer. Eu vejo vários comentários, pô, professor, suas aulas são legais, eu gosto, como que eu só descobri o seu canal agora? Cara, então me ajuda que mais pessoas conheçam o meu trabalho, conheçam as aulas, conheçam as paródias, para que eu possa ter até ânimo para continuar a fazer as aulas para vocês e disponibilizar aqui de graça, sem cobrar nada, só com muito amor e carinho. Valeu, galera! Muito obrigado por assistir essa aula, foi um prazer, abraço e até a próxima aula.